poder de polícia. O poder de polícia, gente, é o único dos poderes que pode adentrar nos direitos e garantias fundamentais dos administrados. Então, isso é o detalhe básico para saber poder de polícia. É o único que pode interferir nos direitos e garantias fundamentais de nós administrados. Então, vejam lá o conceito. É a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direitos, interesses ou liberdades individuais, regula a prática do ato ou abstenção de fato em razão do interesse público. É aplicado aos particulares. Então, o poder de polícia, gente, é exatamente a aplicação da supremacia da administração pública, porque aqui predomina o interesse público, o interesse coletivo, e o nosso direito individual, o direito individual de cada um, pode ser restringido e não ser retirado, ele pode ser restringido momentaneamente, exatamente pela prevalência do direito coletivo. Vamos pensar em exemplo, gente, tá? Vamos pensar nas fiscalizações feitas pelas secretarias municipais, tá? Por exemplo, em relação a CDs, DVDs piratas, tá? Fazem lá, os fiscais vão lá e fazem o quê? Recolhem, apreendem esses produtos, ou seja, estão retirando o bem, né, que era do particular, mas por quê? Porque este bem, este produto, ele é o quê? Ele é falsificado, né? Então, prevalece aqui o entendimento, né? Prevalece aquilo que beneficia a coletividade. Outro exemplo, a aplicação de uma punição, multa de trânsito, né? Por que a gente recebe autos de infração por excesso de velocidade? Por quê? Porque o excesso de velocidade pode vir a causar um acidente que gere, então, um problema para a coletividade, né? Então, o poder de polícia é o único que pode, então, interferir negativamente nos direitos e garantias fundamentais de nós administrados. Por isso, o poder de polícia ele é sempre utilizado em relação aos particulares. E temos dois segmentos diferentes, então, em relação ao poder de polícia. Temos a chamada polícia administrativa e temos a polícia judiciária, gente. E temos questões de prova que exigem também esta diferença. A polícia administrativa, ela incide sobre o que, gente? Sobre bens, direitos, atividades, tá? Então, por isso, eu mencionei o exemplo da apreensão dos CDs, DVDs. Estamos diante de um exemplo de uma polícia administrativa. Sempre que a polícia administrativa é regida pelo direito administrativo. Só que nós temos uma segunda polícia, que é a polícia judiciária. E esta incide em relação às pessoas, né? E aí nós estamos falando de responsabilização de natureza penal. Aí não será pergunta no direito administrativo. Aí as questões são dentro do direito penal, dentro do direito processual penal, certo? Então, o poder de polícia que é exigido na nossa prova é somente em relação ao do direito administrativo, que é o de poder de polícia administrativa, tá? Que incide, então, sobre bens, direitos e atividades, e não em relação às pessoas, o seu direito de ir e vir. Limitações do poder de polícia. Quais são os limites, então, que nós temos em relação ao poder de polícia? 3 expressões chaves vocês vão encontrar nas questões de prova: necessidade, proporcionalidade e eficácia. Também proporcionalidade muitas vezes é utilizado como razoabilidade, tá? Mas como a mais utilizada é a proporcionalidade, eu deixei a expressão proporcionalidade. Então, primeiro, necessidade. Gente, nunca o ato pode ser
maior do que é o necessário. Se é possível resolver a situação aplicando uma multa e não interditando o estabelecimento, eu aplico uma multa. Eu utilizo a interdição somente como última situação. Então, isso é necessidade. Olha lá, o poder de polícia só deve ser adotado para evitar ameaças reais ou prováveis de perturbações ao interesse público. Então, só vou utilizar a punição, aquela que for efetivamente necessária naquele momento. Eu não vou me exceder em relação àquilo que eu tenho como poder de polícia. Proporcionalidade, eu tenho que ter uma razão, uma proporção em relação àquilo que eu estou fazendo. Então, ó, é a exigência de uma relação entre a limitação ao direito individual e o prejuízo a ser evitado. Então, tem que ter essa noção. Por exemplo, gente, helicóptero sobrevoa, né, um local de uma cidade, tá, para perseguição de um bandido. Aí o que o helicóptero com os agentes fazem? Vão descarregando, né? Vão atirando para tudo que é lado e as pessoas caminhando normal ali, as pessoas inocentes. Gente, tá vendo o quê? Não tá vendo uma proporcionalidade em relação àquela ação. Tá vendo o quê? Um excesso em relação a esta ação que está sendo praticada. Por último, a eficácia. A medida deve ser adequada para impedir o dano ao interesse público e não causar mais dano à coletividade, como nesse exemplo, né, do tiroteio, né, no meio da população. Limitações do poder de polícia. Nós vimos agora as regras, os poderes, na verdade, que nós temos, que se aplica para a administração pública e vimos que existe, então, o poder de polícia. Este poder de polícia, então, gente, é o único dos poderes que tem vários detalhes que são acrescidos nas questões de prova. Por exemplo, né, os requisitos da limitação, os atributos. Então, todos esses detalhes nós só vamos ter quando falamos de poder de polícia. Vejam lá, quais são as limitações: necessidade, proporcionalidade e eficácia. O que significa a expressão necessidade? O poder de polícia só deve ser adotado para evitar ameaças reais. Nunca eu posso imaginar que esteja acontecendo alguma coisa. Tem que ser algo real, verdadeiro, para que haja a interferência do poder de polícia. Proporcionalidade. Nunca pode haver uma regra maior, né? Eu não posso fazer um ato maior do que o necessário. Então, sempre tem que haver uma razão e uma proporção entre aquilo que eu estou efetuando. Eficácia, não adianta eu fazer toda uma função, né, se eu efetivamente não vou trazer efeitos reais em relação àquele ato. Então, esses 3 atributos tem que cuidar. E o quarto, que é a discricionariedade. Gente, cuidem, gente. Nós estudamos que nós temos um poder discricionário. Agora, para o poder de polícia, nós temos os atributos. E nós temos, cuidem, gente, nós temos os atributos dos atos e nós temos os atributos do poder de polícia. O que eles vão fazer nas questões de prova? Vão confundir os atributos dos atos com os atributos do poder de polícia. Tá? Então, olha o enunciado. Perguntou atributos do ato, é uma regra. Perguntou atributos do poder de polícia, é outra regra. Então, vimos que existe um poder que é chamado poder discricionário. Só que dentro do poder administrativo nós temos um atributo. E o atributo do poder de polícia, ele é discricionário. Ou seja, o agente, né, ele nunca vai levar debaixo do braço um código para saber exatamente a conduta que ele tem que tomar no momento da execução do ato. Por isso, sempre, quando se fala de poder de polícia, sempre vai se ter uma margem de liberdade. Por isso, sempre haverá o atributo da discricionariedade.
Além do atributo da discricionariedade, sempre o poder de polícia possui o atributo da autoexecutoriedade, ou seja, é fazer justiça com as próprias mãos. Não está aqui acessando o poder judiciário, não tem lá um oficial de justiça junto com o agente administrativo, detentor do poder de polícia, para executar o ato. E, por último, a coercibilidade, ou seja, é utilizar a força, coerção, poder. Então, temos a coercibilidade, a autoexecutoriedade e a discricionariedade como atributos do poder de polícia. Além disso, nós ainda temos a chamada atividade negativa, né? Ou seja, a atividade de não fazer, o fato de não fazer, né? Então, nós vamos determinar que não se faça, tá? Obrigação de não fazer. São os 4 atributos que nós temos atribuídos, então, ao poder de polícia. Cuidem para não confundir com os atributos dos atos administrativos. Olha essa questão, atributos, tá? Viram que nós vimos que questões de prova vão exigir o quê? Vão exigir que vocês saibam os atributos dos atos com os atributos do poder de polícia. Então, aqui está perguntando especificamente os atributos do poder de polícia, colocando exatamente quais são. Quais são os 4 atributos que tem o poder de polícia? Discricionariedade, coercibilidade, autoexecutoriedade e atividade negativa. Qual deles não está aqui? Atividade positiva. Portanto, resposta D. Viram? Simples decoreba da diferença dos atributos. Então, tem questões que é especificamente decoreba e tem questões que precisa interpretar.